Muitos de nós aprendemos logo cedo na vida que nosso corpo é o nosso inimigo. E a gente sente dor, desconforto, quando somos crianças não paramos quietos, vamos aprendendo que a gente não tem controle sobre o nosso corpo. A gente às vezes se vê o nosso corpo gordo demais, fino demais, defeitos, e a gente acaba se desconectando dessa parte física que habita a nossa alma. E hoje, para conversar sobre a união do corpo e da alma, yoga, eu convidei a Márcia Neves. Então vamos dar uma olhadinha para ver se ela já está aí e convidá-la para entrar. Deixa eu colocar aqui, Márcia. Vamos ver se vai aceitar o convite. Ah, entrou, que maravilha! Seja muito bem-vinda, Márcia Neves. Obrigada. Você Obrigada. fez a certificação de educação parental, se envolveu aí em aprender um pouquinho mais sobre a filosofia de respeitar as pessoas e as crianças com dignidade. E eu te convidei para fazer essa live porque eu acho que quando a gente consegue fazer essa consonância do corpo e da alma, talvez a gente consiga, então, incorporar e entender as ferramentas da disciplina positiva e aplicar. Então, conta primeiro um pouquinho sobre a sua especialidade, o seu contato com a yoga. E eu vou colocando aqui o tema. Tá. Eu sou instrutora de yoga para criança, tenho 13 anos. Eu só trabalho com yoga para criança. Veio para mim como um desafio inicial, eu não tinha filhos na época, e veio para mim como um desafio. E aí eu não parei mais, continuei aí nesse trabalho que é desafiador, trabalhar com criança, né? Porque ela o tempo todo está nos desafiando a ir além em nós mesmos, em buscar, em fazer, convidar para o trabalho. E o curso de educação parental veio para mim pela maternidade, primeiro. Eu fui convidada pela maternidade. Eu tenho 2 filhos, e aí encontrando os desafios com eles, que eu me deparei com esse livro. O famoso clássico. Fui atrás, e aí fui estudando, aí aquilo me mexeu de alguma maneira, porque eu vi que tinha muita convergência com o que eu sinto e com a minha vivência no yoga, porque se fosse algo que fosse de encontro ao que eu acredito e ao que eu vivencio, para mim não faria sentido. Uhum. E eu vi que fazia muito sentido, porque yoga é autorrespeito, é autoconhecimento, é respeito ao outro, é respeitar o seu corpo, é o corpo como um instrumento de crescimento. E eu vi que isso tudo tem muito a ver com a disciplina positiva. E até então eu não fazia essa conexão. Então, é isso que a gente quer hoje. Nessa live, eu sempre pego um lápis, pego um papel, vou anotando as ferramentas práticas, porque é isso que a gente precisa, especialmente agora no final do ano. Parece que a gente está totalmente desconectado. Passa uma fita aqui, uma faixa que separa o nosso racional do nosso sentir. E aqui a gente vai tentar fazer uma fusão para a gente não se perder e sentir que o ano está acabando. E mesmo assim que ele está acabando, a gente tem que estar presente, né? Agradecer tudo o que aconteceu, refletir as coisas que não deram certo, celebrar o que deu certo, falar sobre as nossas bênçãos, para que a gente possa levar essa energia e essa intuição, que eu acho que para mim essa é a palavra-chave. Se a gente aprender a escutar o nosso corpo, ele nos dá pistas maravilhosas para a gente poder viver uma vida um pouco mais integrada. Então, vamos fazer isso de uma forma prática. Márcia, quais são algumas similaridades que você percebeu na prática do yoga e na disciplina positiva? Lembrando que a gente não está falando aqui, prática do yoga, eu preciso estar num lugar calmo, bonito, numa praia linda e paradisíaca para estar fazendo yoga. Yoga você pode fazer em qualquer lugar, não é verdade? Qualquer lugar. Então vamos dentro pensar de um quarto, num espaço que você tenha, desde que seja tranquilo, você fique sozinho, você pode fazer yoga. Tá. Então, quais são algumas similaridades que você percebeu?
Ó, primeiro assim, que yoga, ela é experimentação, ela é vivência. E aquelas posturas que a gente vê, que são as asanas, são posturas psicofísicas. Nós fazemos no corpo, mas ela reverbera em outras áreas, emocional, psicológica, energética, e aí vai. Então, aquelas posturas são um meio de chegar a uma coisa muito maior, a união, que é essa conexão. Porque nesse momento, quando você se oportuniza e quando a gente oportuniza a criança a estar nesse lugar, aí ela se conecta com ela, com a verdade dela, Ok. entende? Então, deixa eu dar uma pausa aqui, porque eu estou captando alguns pensamentos de alguns seguidores que estão falando assim, mas como é que eu vou fazer uma criança parar para sentar no tapetinho e cruzar a perna e fazer essas posturas que você precisa de uma certa autodisciplina para poder fazer isso, né? Você está É, concentrado, precisa ter interesse. Como é que funciona essa transição da casa para o yoga, sendo que não é uma coisa assim que a gente vê de costume as crianças fazendo isso. A gente vê adultos, né? na verdade é o seguinte, o convite para a criança é o lúdico, é brincar, Fernanda. Não existe um convite agora, vamos fazer yoga, vamos sentar todo mundo com o dedinho lúdico e ficar com os olhos. Não é assim. Eles vão brincar. E ali a gente vai convidar. Você entende? Quando a gente faz uma postura, vamos fazer a árvore. E quem fica? É um desafio para ele. Vamos lá. Concentra num ponto que aí não cai. Ele se sente desafiado, ele concentra no ponto. Sabe? Se a gente vai respirar, não digo a eles, vamos respirar agora, vamos concentrar profundamente. Não. A gente bota um bichinho na barriga, sinta como ele sobe e desce. E aí ele pega a mente, tum, entende? Ou então Brilhante, brilhante. a gente bota uma música. Vamos lá, vamos fazer assim. Tem escutativa. Vamos agora, tem vários animais. Eu só quero que vocês peguem o pássaro. Quando chegar o pássaro, levanta a mão. Aí eles, levanta a mão. Aí eu vi o pássaro, Nossa, levanta a mão. que Mas maravilhoso, ali Márcia. é brincando. Aí isso eles fazem brincando. Agora, a aula é assim, esse... Não, porque não é um adulto fazendo yoga, é uma criança fazendo yoga. Então, eles têm aquele ritmo, eles têm aquela energia, e aí que é o desafio para o adulto, de ter aquela flexibilidade, de chegar na aula e entender o padrão de energia que eles estão, como é que eles estão a princípio. Eles estão precisando gastar energia. Essa última aula com eles, eu comecei eles relaxando, que eu senti que eles estavam meio, 9 horas da manhã, eles chegaram meio assim, eles ainda estavam, não adiantava eu convidá-los para uma, não, aí, vamos, já que é assim, vamos nessa, vamos. Uhum. Deitaram, aí me perguntam assim, eu adoro eles fazem isso, tia Maquiba, quando é que a gente vai dormir? Não é dormir, é quando é que a gente vai relaxar. Ô, Márcia, que interessante isso que você está falando. Você deu 3 dicas aí, né, de fazer uma árvore e procurar um ponto, de colocar um bichinho, né, em cima da barriga e deixar ele subir e descer, e também de alcançar o passarinho. Você deu aí 3 ideias. E eu fico pensando aqui, eu como, se eu fosse mãe de filhos pequenos, bom, eu tenho sobrinhas pequenas, né? E tá na hora de dormir, esses são 3 exercícios fáceis de fazer, práticos, você não precisa estar num tapete de yoga para fazer isso, a gente pode usar essa prática no nosso dia a dia, em momentos chaves que pode ajudar a proporcionar essa conexão do corpo e da alma, né? Exatamente, exatamente. E eles fazem, eles são, na verdade, são convites, né? Que a gente faz à criança. E tem uma coisa, Fernanda, que a gente tem muito uma avaliação de tudo. E a gente Peraí, tem que só um entender pouquinho que eu que tô na tá yoga, complicado para escutar o áudio. porque Vocês estão ligaram para mim conseguindo aí escutar? o áudio de você, não sei o que eu faço agora. Meu telefone tocou. Então eu vou te dar uma sugestão, Márcia. Sim, Sai da live e entra de novo e eu fico aqui aguardando você entrar. Enquanto isso, eu tá. gostaria que vocês que estão aqui nos assistindo, dar as boas-vindas, mandar meu beijo carinhoso para vocês, porque eu só recebo amor e carinho de vocês pelos seus comentários, pelos seus compartilhamentos e queria saber se você tem alguma dúvida em relação a yoga, se você pratica yoga, o que trouxe, qual curiosidade trouxe você para essa live, para assistir sobre yoga? A gente poderia fazer isso interativo.
Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu pratico yoga desde 1999. Eu encerrei a faculdade e quando eu acabei a faculdade, antes de embarcar aí no mercado financeiro, que era a minha área, eu resolvi fazer yoga no clube. E eu fiquei apaixonada pela minha professora, porque ela não era essas zen loucas, sabe? Que queria fazer um monte de coisa radical, era muito acessível. E eu comecei a usar esses exercícios de respiração, a prática começou a sair da sala da yoga e começou a fazer parte do meu dia a dia. Oi, Pronto, agora testando. agora. Dá para me ouvir? Agora, ó, nota 1000. Aí aconteceu alguma coisa. Bom, Márcia, a gente sabe que hoje existe a ciência do yoga, né? Existem alguns estudos comprovando o que quando a gente pratica yoga, e yoga a gente está falando de posturas, de respiração, de meditação, e não é assim nem que a gente consegue fazer, não. É só a intenção já vale, né? A Já intenção vale. já conta muito. O que é que você sabe sobre os estudos científicos, dando então aí respaldo para o resultado positivo na nossa vida quando a gente sai da sala do yoga? Olha, para a criança, por exemplo, quando elas praticam a meditação, o yoga, eles atingem ondas alfa, que é onda de aprendizado, onda de calma, diferente desses estímulos eletrônicos que elas têm, que atingem ondas betas, que elas ficam tão agitadas. Então, essa prática, o convite à criança a sempre estar nesse lugar de tranquilidade, de calma, da meditação, da concentração, baixa a frequência mental. Isso é comprovado. Comprovado. Inclusive, tem estudos de combate à depressão, síndrome do pânico, foco, concentração. Isso tem diversos estudos que comprovam isso. Que bacana. Então, o que a gente está falando aqui não é só ser gentil, é só respirar, tem toda aí uma comprovação metafísica, né? E das ondas eletromagnéticas que comprovam que quando a gente pratica, a gente muda a nossa frequência. Frequência, exatamente. Frequência, e entende-se frequência, Fernanda, assim, existe uma frequência mental, como ondas, né? E a frequência mental, quando a gente eleva a frequência mental, a gente se conecta com ondas mais sutis. E a gente se conecta com pensamentos mais sutis. Você entende? Pensamento é em onda. Como rádio, você pode se conectar nessa faixa, nessa faixa, nessa faixa, e aí vai. Então, quando você se conecta com frequências mais altas, são pensamentos mais sutis. Pensamentos de amor, de tranquilidade, de amizade, de empatia. Agora é interessante, a gente está falando aí sobre as similaridades da disciplina positiva e do yoga. Foi descoberto, os estudos científicos, que quando os pais falam de uma maneira gentil com os filhos, não é assim que eu estou travando a mandíbula, né? E estou falando, por favor, né? Não, gentil mesmo, na intenção, na fala e na postura. E o cérebro da criança capta essas frequências de uma maneira que não ativa o sistema límbico, que fica lá no centro do nosso cérebro. Quando o sistema límbico ele é ativado, a criança ela reage. E aí ela acha assim, oh, poxa vida, esse adulto aí tá me colocando medo. Então, só pelo fato da gente abaixar, falar com a criança, falar num tom gentil, isso tudo envia, sem a gente ver, mas existe, né? E a gente envia as ondas eletromagnéticas de que eu te respeito, eu te quero, eu te vejo. Então, faz um esforço sem muito esforço, né? Quando a gente age assim, gentil. Porque a criança está captando isso e aí ela está mais disposta até para cooperar. Por isso que a criança, até crianças muito pequenas, que ela não compreende o que você está falando. Mas a energia do que você está falando, ela compreende perfeitamente. Não no nível da linguagem. No não nível no nível dessa da linguagem. sutileza que você está mencionando. Eu tenho um senso de que você gosta de mim. Eu tenho um senso de que eu sou querida. Eu tenho um senso de que eu sou aceita aqui. Eu fui muito desejada para chegar aqui nessa família.
né? E quando a gente tem esse senso, a gente se comporta de uma maneira diferente. Exatamente. E as crianças, elas são craques em perceber a energia. Não adianta você estar falando uma coisa e energeticamente você não estiver alinhado com aquilo. Entende? Elas pegam isso, ela se comunica com a gente muito no sutil, no campo sutil. Por isso que uma mãe, coitada das mães, que a gente, elas são tão influenciadas por nossa energia, nossos filhos, mais até do que o nosso falar. Entende? Energeticamente, a gente influencia muito a criança. Se você tem uma mãe com muito medo, se você tem muito medo, medo que ele vá ali, medo que ande de bicicleta, medo que ande... Ele capta tudo isso. Ele pega, ele se impregna dessa energia também. Eu acredito nisso. Inclusive, cuidadores, né? Então, a gente está falando de mães, pais, avós, babás, tios, né? Seja lá quem esteja lá no âmbito mais próximo do seu filho, se a criança capta que ela não é confiável, ela não vai fazer coisas que realmente... Ela vai fazer coisas que comprovem essa crença de que ela não é confiável. Né? Exatamente. E o mau comportamento continua, né? Já que você não confia em mim, por que eu vou ter que fazer isso? Eu vou mentir, vou fazer... E a gente não vê isso. Isso que eu acho que é o mais fenomenal. A gente não vê isso. Mas só o fato de a gente estar trazendo aqui à tona, por meio das palavras, por essa discussão maravilhosa que já está mudando a minha maneira de pensar, agora aquilo começa a ficar mais real. E eu começo a dar mais atenção para isso. Né? Como é que eu tô? Como é que eu, adulto, acordo? Agora eu tenho uma pergunta para você, Márcia. Muitas mães e pais escrevem falando que na hora do vamos ver eu não consigo me controlar, eu grito, eu perco a cabeça, como é que você consegue ficar tão calma? Né? A sua voz é tão calma. Eu não cheguei do 0 ao 100 da noite para o dia. Quando caiu aqui a live, eu estava contando para o pessoal que eu pratico yoga desde 1999. É o meu exercício principal é yoga. E aí eu falo assim, exercício, você vai meditando, você vai mudando. Em vez de reagir, você vai respondendo, mas você vai buscando a melhora. E eu queria saber, para quem está iniciando, você tem algumas dicas para esses adultos que querem parar de gritar? E na hora do vamos ver, né? Tampa a boca assim, meu Deus. Falei. Tem alguma? É a mesma dica que eu te falo para criança. Respira. Dá um tempo. Respira. Na verdade, assim, Fernanda, às vezes as pessoas perguntam assim, uma vez uma amiga me perguntou, poxa, eu não consigo meditar, não. Eu não consigo nem esvaziar minha mente. Eu falei, pera ainda também, né? Você já quer esvaziar a mente? Já quer... Não. Bota uma música todo dia antes de dormir. Todos os dias antes de dormir. Bote uma música e preste atenção na música. Igual que eu faço com as crianças. Ouça aquela música, fique só nela, naquele momento ali. Dá aquela sua pausa positiva. Para todos os dias e fica na música. Ou então sente seu corpo na cama. Todos os dias. Todos os dias. E aí você vai criando esse espaço. Porque o que acontece que o yoga faz e que a meditação faz? Você cria um espaço entre o que você sente e você agir. Você refreia esse instinto. Você cria um espacinho ali onde você... Espera ainda. Porque a gente vai se emocionar. A gente é ser humano. Enquanto a gente estiver reencarnado, a gente tem um corpo emocional, vamos nos emocionar. E que eu digo para as crianças, você vai sentir raiva, tem gente que você vai gostar, tem gente que você não vai gostar. Você vai sentir todas as emoções, porque estamos vivos. E somos feitos disso. Mas vamos refrear essas emoções. Não precisamos ficar escravos disso. Sentir, reagir. A gente não precisa fazer assim. Então, é o que eu digo, eu disse para essa minha amiga, calma, você não precisa sair, meditar aqui, vou ficar aqui agora 1 hora sem pensar. Não, bota uma música. No YouTube tem várias músicas para meditação. Aí tem um pássaro, você vai, fica, ouve, todos os dias. Todos os dias. Isso tem um efeito muito grande. Porque a questão é que a grande dificuldade dessas práticas é porque elas são simples. É simples. E a gente rejeita as coisas que são muito simples. Não acredita que é só sentar e ouvir a música.
que aquilo vai fazer um efeito. Se você não pode procurar uma casa de yoga, se você não pode praticar, se você não tem esse tempo, pronto, se concentre só na sua respiração. E hoje em Sinta o ar dia, entrado, perceba ele sair aquecido, só fique nisso. Depois sinta ele frio pela sua garganta, sinta seu pulmão. Só você ficar nesse contato já tem uma diferença, Fernanda, muito grande. Mas aí não adianta eu falar, nem você falar, ninguém falar. Yoga é experimentar. Você tem que ir viver, sentir no seu corpo. uhum, E ver o que você está sentindo, que efeito tem isso sobre você. Para aí você vai dizer, bom, isso serve para mim ou não. Entende? essas dicas valem ouro. Se eu fosse vocês, eu estaria anotando para até ficar no nosso campo de visão e lembrar. Hoje em dia existem ferramentas maravilhosas nos nossos celulares que permitem que a gente aperte um botão e trave todo tipo de mensagem, né? Você consegue não Ele é ser um... interrompido, né? Que eu acho que esse que é o grande mal que a gente vive. O tempo inteiro a gente está sendo solicitado por alguma notificação, alguma coisa. Eu, particularmente, nunca dormi com meu celular do lado da cama e não permito que ninguém na minha casa. A gente deixa todo mundo o celular carregando. Mas eu sei que tem muita gente que tem o celular do lado da cama e pode aproveitar esse hábito para fazer pequenas mudanças, né? Se o seu celular está carregando na cama, coloque então o não perturbe pelas horas que você vai dormir, coloque essa música para você realmente ter a chance de praticar. E a Ou então segunda tem um coisa que eu som. queria dizer é assim, Márcia, eu acho que essas práticas, elas são simples, eu acho que você matou a charada. É porque é simples, a gente meio que desacredita, né? Não, não pode ser. Não pode. A Só isso. respiração está sempre à mão. A gente está respirando o tempo todo. A gente só precisa lembrar de prestar atenção. Então, teve uma mãe muito interessante que ela colocou o número 2 aqui do lado da mão em caneta, né? E ela lembrou, meu filho só tem 2 anos. Então, para ela, a hora que ela tinha aquele momento que ela explodia, ela ia conectando com o corpo. E aí, ele só tem 2 anos e lembrava de respirar. Então, eu achei legal isso. Que a É. gente vai treinando essas coisas toda noite. Por que que tem uma importância nisso? Porque a hora que a gente pratica, na hora do vamos ver, o que que vem à nossa mente? O que a gente mais praticou. Se a gente fica remoendo na nossa cabeça, eu não acredito, por que que eu mereço isso? Por isso que isso sempre acontece comigo, eu queria ter uma outra família, eu queria estar em outro lugar, por que que eu não tenho férias? A gente fica se bombardeando e acaba transformando nossos pensamentos, o nosso A gente se corpo como o fragiliza. nosso inimigo, quando ele é o nosso maior amigo. Peraí, Fernanda, deixa eu fazer uma paz aqui com você. Eu Agora, particularmente acho que a gente tem que fazer essas práticas regulares, vivenciar, como você falou, vivencia. Se faz um desafio de. Vamos ver essa semana. Como é que eu chego experimenta. sexta-feira? Não Mas acredita, não, hoje, experimenta. porque é essa prática que vai, na hora do vamos ver, te ajudar a responder cada vez mais em vez de reagir. E você sabe, Fernanda, que o grande tchan que eu acho assim, o que que a yoga e a disciplina positiva tem em comum para a criança, yoga para a criança? É que eu percebo assim que a gente dá ferramenta para a criança, você entende? Quando que eu viro a criança numa aula, vamos sentar e vamos ouvir. Ali ela está com ela. E ali ela viveu, Fernanda. E o que a gente vive, o que a gente experimenta é verdade. Não tem quem tire. Então, se ela experimentou ficar dentro dela e ela sentiu que ela se acalmou, porque elas sentem, tia, eu quero dormir, elas não querem dormir. Ela quer ficar calma. Então, quando ela vivencia isso na aula de yoga, acabou. Você entende? Quando ela fica com raiva, ela já tem esse recurso dentro dela. A aula de yoga para criança, a gente municia a criança dela viver todas essas coisas que ela vai encontrar durante toda a vida. Porque ela vai sentir que com a respiração, ela se controla. Ela vai sentir que aqui dentro dela tem um espaço de tranquilidade, calma e força. E acabou. Então ela vai viver o que ela tiver que viver nessa vida. Porque ela já experimentou, ela já esteve aqui dentro nesse lugar. Entende? Isso que é o que me mais me motiva
a dar aula de yoga para criança é isso. É plantar essa semente aí. É dizer, existe esse lugar. Porque para lá na frente o adulto não precisa procurar. Então, por isso que eu achei, quando a Jenny fala de a gente treinar a criança a se perceber, treinar a esse espaço positivo, a esse que eu trabalho muito na Um yoga. espaço mágico que acalma, maravilhoso. Quando a criança, quando isso já é um assunto da vida dele, isso fica muito mais fácil. Quando você fala com ele para ele se acalmar, ele já sabe o que é se acalmar. Quando você fala com ele que respirar, ele vai se beneficiar, ele vai se acalmar, ele sabe disso, que ele já experimentou dentro de uma aula de yoga. Então, a aula de yoga municia ele para vivenciar isso aqui. Quando a gente convida a criança para uma disciplina positiva, quando a gente, vamos lá, essa ferramenta que a gente vai usar, não é isso que a gente quer. A gente quer treinar ele para isso. Calma, você vai viver, mas você não precisa responder desse jeito. Vamos parar. Vamos acionar a nossa consciência. Não vamos trabalhar nessa zona bestial. Não é isso que a disciplina positiva propõe? Sim. É isso que a yoga faz. É isso que a yoga faz. É tirar a gente dessa zona de conflito e leva para uma consciência onde a gente escolhe o que a gente vai fazer. Por isso que diz, yoga é poder. Não é poder sobre o outro. É poder sobre você. Autodomínio e autocontrole é poder. Pode mais quem tem isso, quem se conhece. Por exemplo, a gente propõe na disciplina positiva, a criança ela tem que conhecer o sentimento, né? Ela tem que saber quando ela está com raiva, quando ela está triste, quando ela está... Então, os pais, dentro dessa ferramenta, convidam isso, né? Não é uma ferramenta que, no meu entender, no meu olhar, é um convite ao autoconhecimento, tanto para a criança quanto para o pai, a mãe que está aplicando. Eu consigo perceber esse convite ao autoconhecimento aqui. Sabe, Fernanda? Isso para mim ficou muito claro. Mas eu acho que a disciplina positiva é muito espiritual. Não é, Fernanda? Eu vi uma questão com yoga que eu fiquei assim, meu Deus. É autoconhecimento para a família e para a criança, porque muito cedo você já convida ela a se perceber, ela se autogerir. E é isso que a yoga faz. É dar força. Isso é força. Então, quando eu percebi isso, eu sinto que a yoga, elas convergem e elas se complementam. Porque, por exemplo, quando eu recebo um aluno de yoga para criança, ninguém vai assim, meu filho está tão bem, ele vai fazer até yoga agora. Não é assim. Normalmente, as crianças vêm porque apresentou algum comportamento desafiador. Aí os pais trazem para yoga. Claro que vai ajudar bastante, por conta disso tudo que eu já falei. Ela vai acessar a força interna, ela vai se acalmar, ela vai se conhecer, que ela vai silenciar. E isso não precisa a criança ficar 20 minutos silenciado, não. Porque a gente não sabe o que acontece aqui dentro, Fernanda. O pai perguntou assim, e aí, ele fez a aula toda? Fez a aula? Fez, é muito complexo. Como é que eu vou dizer o que aconteceu aqui dentro? Um ser humano que é um universo, que tem inúmeras possibilidades, eu não sei o que ele acessou. Eu não sei qual é a história daquela criança, seja dessa encarnação ou de outra, seja lá o que for. Eu nem sei. Então, fez. O que eu faço, eu sou uma ferramentazinha, é oportunizar um momento para ela estar com ela. Então, quando você convida a criança a se conhecer, a se perceber, poxa, isso é uma ferramenta maravilhosa para você aplicar a disciplina positiva. Porque você está dando a ela, olha, vamos respirar, vamos se tratar com respeito. E aí, dentro de uma aula de yoga, ela recebe as ferramentas disso. E uma coisa que me deixou muito entusiasmada, e eu tenho um sonho hoje, de trabalhar com os pais e as crianças. Entende? Trabalhar com os pais, a educação parental, e com as crianças com yoga. Eu tenho esse sonho. Porque o que acontece? Quando a gente recebe essa criança, a mãe, os pais, seja o cuidador, vem procurando alguma ferramenta que ajude a criança, né? Porque a família vem sofrida ou vem já aborrecida de alguma questão. E a gente vai trabalhar com a criança, ela vai se fortalecer, tudo. Mas, muitas vezes, os estímulos para aquele comportamento não param. Porque são frutos de casa, vêm de casa. Tá me entendendo? Então, eu tenho um sonho, que foi depois desse curso, que eu poder trabalhar com as crianças e os pais com a educação parental. Porque a gente trata até em níveis de consciência bem diferentes, né? As crianças
quando eu chego ao mundo, eu ouvi você falando aí sobre reencarnação e tudo, e eu estou fazendo todo um estudo sobre a mediunidade, então esse assunto me interessa assim, extremamente, porque me faz engrandecer. E eu vejo que as crianças são muito mais espirituais, né? Elas estão muito mais conectadas. Enquanto que os adultos estão num outro nível de consciência, não é melhor ou pior, simplesmente níveis diferentes, de que precisa de um pouquinho mais de intelectualização, um pouquinho mais de razão. E eu acho que a disciplina positiva, com as ferramentas que a gente dá, com as aulas parentais que você também vai ministrar agora, porque já está certificada, né? Elas são vivenciais também. Ela não Então, deixa de ser racionalizada, intelectualizada, mas tem a parte vivencial. Então, você tem. atinge o seu objetivo, né, de maneiras diferentes e depois unifica tudo isso, né? E eu Exatamente, acho que eu espero que o seu sonho se torne realidade e que você continue colocando no seu canal para a gente ir acompanhando e que sirva de exemplo para muitos lugares fazerem isso. eu fiquei, e assim, eu vou te dizer, antes de fazer o curso, eu sentia, né, quando eu li o livro, eu falei, esse negócio aqui tem, foi intuição mesmo, foi um sentir. Eu sinto que isso aqui converge muito com o que eu acredito. Eu sinto que isso aqui, depois que eu fiz o curso, eu falei, caramba, como isso remete, como isso é muito maior. Eu percebo, consigo perceber isso. É muito maior do que simplesmente uma ferramenta de você educar uma criança para ele não fazer birra, para não fazer bobagem. Não é isso. Não é isso. Porque é um convite muito grande aos pais. É um convite enorme aos pais a se conhecer. Porque, assim, é uma ferramenta que ele diz aqui, inclusive, e deixa claro que você precisa ser um exemplo. Você precisa fazer para ele devolver. É bate-bola. Você bate e a criança devolve. É isso que Bom, acontece. mas essa é a lei que rege, né, o nosso universo desde que o mundo começou a existir luz, né? Que é a lei da ação e da reação. Mas, às vezes, dentro da educação, você sabe que não é assim que a gente vê o comportamento infantil. Né? A gente vê o comportamento infantil como se fosse um comportamento baseado no nada. Às É vezes, porque os a pais gente não ainda é muito imediatista, né? A gente quer o fazem conexão. resultado agora. A gente ainda é muito Sim, imediatista, né? E do sim. mesmo jeito que a prática de yoga não é uma aula que vai fazer a diferença, é o primeiro passo. Mas para a É o gente caminho. chegar lá no topo da montanha, não é só porque eu cheguei aqui na base da montanha e dei o primeiro passo que eu cheguei lá, né? Eu preciso dar uma série de pequenos passos para ir escalando e chegar lá no topo, né? E ainda tem outra questão, que na verdade não tem nem topo. Não Não, tem. não tem. Não tem. Não tem. É o caminho. É o caminhar. O que ele faz é o caminhar, é o fazendo, fazendo, errando e aprendendo e fazendo, 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 fazendo. Um dia tá feito. Olha, foi um prazer estar com você, Márcia. Ô, Quanta Fernanda. sabedoria, quanta paz, calma você nos traz. E a gente vai acompanhando aí o seu projeto para que ele seja um sucesso e que prospere aí na tua comunidade. Eu tô investindo energia nisso e vai funcionar. Tenho fé em Deus. Já funcionou. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um desafio para mim, um desafio pessoal. Quando você propôs lá, eu falei, ah, meu Deus, eu vou ter que aceitar isso, que eu não posso. E quando você falou, vou ter que ir, oh meu Deus, eu não vou me permitir não viver isso, não. Ai, que bom que você aceitou o desafio. Foi um bate-papo delicioso. Parecia que você está aqui na minha sala comigo, conversando. E ninguém está escutando. É isso que parece para mim. Oh, Fernanda, lhe agradeço muito, viu? Muito obrigada. Com fé em Deus, você vai ter outras oportunidades de se encontrar e trocar experiências. Ai, que assim seja. Muito obrigada pela sabedoria que você deixou aqui. Eu vou deixar gravado e no Ah, meu ó, feed, lá no Filosofia Positiva Oficial. E se você quiser deixar o seu contato, deixa aqui para o pessoal te procurar. tá bom, vou deixar aí. Como é que eu faço? Escrevo ou deixo só? Pode falar, É o assim meu, fica meu, gravado. meu Instagram?
É isso? Isso. É @maqueba, _ Márcia Neves. Excelente. Que seja assim, yoga, namastê. Shanti, Fernanda, muito Muito, obrigada. muito obrigada. Shanti, Shanti, Shanti. Tchau, pessoal. Obrigada pela presença. Muito obrigada. Que vocês sigam o resto do dia de vocês em paz e no yoga. Yoga, união, corpo e alma. Até mais. Que a energia de paz e luz envolva a todos.